17, versículo número 5 e 6. Juízes, início da Bíblia, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 17, versículo número 5 e 6. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. Ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, a cada dia eu quero melhorar mais e mais para Ti, Senhor. Abençoa essa palavra que vai ser ministrada, Pai, nessa noite para a Tua igreja e para todos aqueles que estiverem assistindo, Senhor, ou que irão assistir, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar essa palavra e que ela possa produzir fruto em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Juízes 17, 5 e 6. Versículo 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Versículo 6, versículo 6 agora, presta atenção, olha só. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Podem sentar em nome de Jesus. Aqui está falando a história de um homem chamado Mica. Esse homem, ele faz ídolos, ele faz deuses. E ele chega e consagra o filho dele e faz a vestimenta, a éfode, é a vestimenta sacerdotal usada pelos sacerdotes de Deus. Ele faz uma igual para o filho dele, para ser sacerdote perante Mica. Você vai ver, se você ler mais embaixo um pouquinho, no versículo 7, eu vou dar uma lida só para você entender. Olha o que fala. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, ou seja, era um jovem de Deus, da tribo de Deus, que era levita. Ele era da tribo de Levi, ele era levita, né? E peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade, né? Ele está procurando alguma coisa cômoda para ele. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica. Ele chegou na casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano lhe darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Estava procurando comodidade. Primeiro o homem bota o filho como sacerdote. Depois chega alguém de Deus, só que não é sacerdote, ele é levita. Aquele homem e o levita está andando por aí procurando comodidade. Ele queria moleza. O que o levita queria? Moleza. Aí ele queria, né, sombra e água fresca. Ele queria tranquilidade, ele queria mole. Chegou Mica, conheceu esse homem. Você que é? Eu sou levita, eu venho lá da tribo, sou levita. Opa, até levita? É, sou levita. Então vem para cá que eu vou te oferecer sustento, Ou seja, aquele homem, né, ele oferece ao levita, aquele homem chamado Mica,
ele oferece ao levita casa, comida e roupa lavada. É isso que esse homem oferece a Mica, né? Ele chega oferecendo casa, comida e roupa lavada. Era tudo aquilo o que o levita queria. Então esse era Mica, né? Esse era Mica, um homem, né, que fazia o que queria, que fazia o que achava que era melhor para ele. Agora, por que esse homem fazia isso? Por que esse homem fazia isso? Porque não existia rei em Israel. O povo estava vivendo sem rei. O povo estava vivendo da maneira que queria viver. O povo estava vivendo da maneira que achava que deveria viver. Sem rei. Um povo sem rei. Um povo sem rei. Um povo fazendo o que queria. Essa era a vida desse povo. Mica pega filho para sacerdote, daqui a pouco troca o filho e bota o levita como sacerdote. E aí o levita que queria mole, o levita que queria sombra e água fresca, Mica vira para ele e fala assim: te dou casa, comida e roupa lavada. Opa, pera aqui que eu vou ficar. Te dou sustento. O levita fala para Mica: olha, eu estou procurando aonde me dê comodidade. Eu estou procurando comodidade. Mica falou assim: é comigo mesmo. Você quer moleza, você quer comodidade? Fica, que eu te dou casa, comida, roupa lavada, sustento, dinheiro, o que você precisar comigo mesmo. O sacerdote fica por ali, o levita fica por ali. Por que isso acontecia? Porque não tinha rei naquele tempo. É muito importante nós estarmos ligados para entender o que Deus vai falar conosco. Muito importante. Porque tudo que o diabo quer é que você viva sem rei. Tudo que o diabo quer é que você viva sem rei. E o rei que Deus tem para mim e para você é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro rei. O verdadeiro rei é o rei que Deus, é o rei que nós temos. E tudo que o diabo quer é que venhamos a viver sem esse rei. Por quê? Porque o povo sem rei faz o que quer. O povo sem rei faz o que dá na cabeça. O povo sem rei age da maneira que quer. Por que Mica estava dessa forma? Porque não tinha rei. Então ele pega, faz um éfode sem autorização de Deus. Ele dá para o filho aquele éfode. Ele veste o filho, bota o filho como sacerdote. Daqui a pouco ele pega o levita, bota como sacerdote. Um levita que já estava peregrinando para achar moleza, um levita que queria facilidade, um levita que queria sombra e água fresca. Chega na presença de Mica, encontra com Mica no meio do caminho, que é assim que o diabo faz. O diabo, ele prepara a cama. Quando a gente fica sem direção, quando a gente fica sem Deus, quando a gente fica sem rei, ele começa a botar as pedrinhas dele no caminho. Aí chega a Mica e fala assim: tu quer mole? Tô aqui, casa, comida, roupa lavada, te dou dinheiro, te dou sustento, te dou tudo. Tudo isso por quê? Porque está sem rei. Uma coisa que eu tenho que entender essa noite: nem eu nem você fomos feitos para viver sem rei. Nós não fomos feitos para viver sem rei. Nós temos que entender isso nessa noite.
Ninguém foi feito para viver sem rei. Sem rei, nós estamos sem direção. Sem rei, nós estamos em sofrimento. Sem rei, nós pensamos besteira. Sem rei, nós fazemos besteira. Então, eu tenho que entender que eu não sou feito e não foi feito para viver sem rei. Por que eu tenho que ter um rei? Porque o rei, ele vai orientar, ele vai falar aquilo que você tem que fazer para você ser abençoado. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o rei, ele tem que ser obedecido. O rei tem que ser obedecido. Ninguém desobedece ao rei. Tem vários países que tem rei. Rei foi feito para ser obedecido, porque se não for, vai preso, vai morto, vai... Não pode. A ordem de um rei, ela é irrevogável. O que é irrevogável para quem não está entendendo? A ordem do rei, ela não muda, ela não pode ser mudada. O que ele falou é para ser feito. Com Deus não é diferente. Eu tenho que entender que eu preciso do rei e eu tenho que obedecer esse rei. Por quê? Porque senão eu vou viver como se não tivesse rei, e eu vou começar a sofrer a cada dia mais, eu vou começar a padecer a cada dia mais. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou vivendo da maneira que eu quero, eu estou regendo a minha vida como eu acho certo reger, eu estou deliberadamente andando com quem não tem que andar. Foi o que aconteceu com esse levita, que começou a colar com Mica. Deus não queria ele naquele lugar, Deus não queria ele com aquele cara que era idólatra, mas ele estava com aquele cara, ele se assentou com aquele cara, ele aceitou a proposta do cara. Porque quando nós estamos sem rei, nós começamos a andar desorientado. Quando nós estamos sem rei, nós começamos a receber propostas e a aceitar propostas a qual Deus não quer que você aceite. A gente começa a entrar em situações a qual Deus não quer que você entre. Aí eu começo a sofrer, aí eu começo a gemer, aí eu começo a passar por situações. Por quê? Porque eu escolhi viver sem rei. Enquanto nós não fomos feitos para viver sem rei. O povo de Deus não foi feito para viver sem rei. Não foi feito. E a gente não pode se enganar. É que eu falei hoje na escola dominical. Tem gente que pensa que está abafando. Tem gente que pensa: pô, pastor, eu estou orando tanto. Pô, pastor, eu estou buscando tanto. Pô, pastor, eu estou fazendo por onde? Não está nada. Aí chega no versículo 13. Olha o que Mica fala. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Onde é que levita pode ser sacerdote? Nunca. Não tem como Deus abençoar o que está errado. Não tem como. Não tem como Deus abençoar um homem que está metendo os pés pela mão. Não tem como. Não tem como. Sacerdote é sacerdote, levita é levita. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área. Só que apareceu um levita sem rei e um Mica sem rei, entraram num acordo absurdo. Entraram num acordo absurdo que um queria mole, outro queria dar mole. Mica estava disposto a dar mole para o levita para ser sacerdote. O levita, ele estava a todo custo procurando alguém que desse mole para ele. Por quê? Ele declara que estava procurando alguém que lhe desse comodidade. Comodidade, ele queria sombra e água fresca. Apareceu Mica dando o que ele queria. Ele foi de braço aberto.
se arrebenta geral. Se tu for ver essa história aqui, tu vai ver que Mica se deu um pouco mal. Não tem como se dar bem quando eu vivo uma vida sem rei. Porque você e eu não fomos feitos para fazer o que a gente quer. Não fomos feitos para fazer o que a gente quer. A gente foi feito para fazer o que o Senhor quer. Fomos feitos para isso, para fazer o que o rei quer. Quando eu faço o que o rei quer, quando eu obedeço o que o rei quer, eu sou abençoado. Quando eu tenho uma vida sem rei, quando eu tenho uma vida a qual eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero e quando eu quero, eu sofro. É isso que eu tenho que entender nessa noite. Se você precisa ter um 2023 abençoado, você precisa do rei. Aleluia. Se você precisa de um 2023 onde a tua vida começa a dar certo, você precisa viver com o rei. Você precisa viver com o rei. Por quê? Porque se eu viver uma vida sem rei, eu vou sofrer. Se eu viver uma vida sem rei, eu vou ter aperto, eu não vou ter paz. Não existe vida abençoada sem rei. Sem rei, todas as vezes que o povo de Deus ficou sem rei, meteu os pés pela mão e pecou. Todas as vezes. Todas as vezes que o povo de Deus ficou sem liderança, o povo de Deus meteu os pés pela mão e afundou. Foi o que eu falei hoje na escola dominical, irmão. Para construir é difícil pra caramba. Agora, reconstruir é muito mais difícil. Muito mais difícil. O rei é Jesus, o rei é Deus. Pastor está longe de ser rei, pastor é um comedor de feijão. Mas para a gente saber o que o rei quer, a gente tem que perguntar para o pastor. As coisas de Deus. Você está aqui na igreja buscando não o pastor. Você está aqui na igreja buscando o rei. E o rei usa o pastor para abençoar a tua vida. Aleluia. Aqui você está ouvindo algo que o rei está falando para você ter vida abençoada. Glória. É isso que acontece. Você está ouvindo o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é minha palavra, não, é a palavra do rei. A Bíblia fala que o Senhor é rei dos reis e senhor dos senhores. Nas alturas. Ele é muito grande. Rei dos reis e senhor dos senhores. O que é rei dos reis? Tem rei na terra. A rainha Elizabeth morreu agora há pouco tempo na Inglaterra. Ele é o rei dela. Se ela é rainha na terra, ele está acima dela, porque ele é o rei dela, ele manda nela. Aleluia. E ele quer mandar em nós, para que nós possamos ter atitudes certas para ter vitória. É Deus Todo-Poderoso. Não fomos feitos para fazer o que queremos. Não fomos feitos para andar do jeito que queremos. Nós fomos feitos para obedecer ao rei. E pela obediência ao rei, alcançar as vitórias, as bênçãos e os milagres. Eu tenho que entender que só existe vitória. Eu tenho que entender que só existe milagre. Eu tenho que entender que só existe bênção para quem obedece ao rei. Aleluia. Existe um rei. Existe um rei. E esse rei, ele existe para ser obedecido. Ele existe para ser obedecido. Você vê a situação que nós lemos
Mica, ele pega um filho, bota o filho como sacerdote, coisa que Deus não mandou. Depois ele pega um levita que saiu peregrinando por aí procurando quem desse mole para ele, porque a Bíblia está declarado, a Bíblia está falando. E outra, na minha Bíblia vem até escrito em negrito: o levita procura comodidade. O levita saiu por aí procurando, sabe o que? Comodidade. O que ele queria? Mole. Ele queria uma vida mansa. Aí os dois vivendo sem rei, se encontram. Aí Mica perguntou para ele: quem é você? Eu sou o levita, estou procurando comodidade. Mica vira para ele e fala assim: ô meu filho, fecha comigo que eu te dou casa, comida, roupa lavada, sustento, não precisa mais fazer nada. O quê? O homem está procurando comodidade? Na mesma hora, foi para casa do cara, na mesma hora, não pensou duas vezes: vou cair para dentro disso aqui, eu vou entrar por essa porta que eu estou procurando, eu achei. A vida sem Deus é assim, a vida sem rei é assim. No versículo 6 fala: por que tudo isso está acontecendo? No versículo 6 de Juízes 17 fala assim: e naqueles dias não havia rei Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Cada um fazia o que queria, cada um andava do jeito que queria, o que queria fazer, fazia. Por quê? Está sem rei, não tem rei, a bagunça estava generalizada. Nós temos que sair daqui nessa noite entendendo uma coisa: eu preciso ter um rei. Aleluia! Eu preciso de rei. E não é qualquer rei, é aquele que eu falei que a palavra diz: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu preciso do rei. Para quê? Para eu não andar fazendo o que eu quero. Porque eu não fui feito para fazer o que eu quero, eu fui feito para obedecer o rei. Porque quando eu obedeço o rei e faço aquilo que o rei quer que eu faça, eu começo a viver as bênçãos de Deus. Aleluia! Eu começo a ser abençoado a partir do momento que eu declaro que eu tenho um rei. E como eu tenho um rei, eu tenho que obedecer a esse rei. Eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu entro, onde eu não posso entrar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu preciso obedecer esse rei para que eu tenha uma vida abençoada aqui na terra. Aleluia! Eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, já expliquei. A nossa vida humana é regida pelo espiritual. Nós temos, irmãos, isso aí nós temos que entender. Uma vida espiritual bagunçada, uma vida espiritual destruída, reflete aqui na terra a tua vida arrebentada todinha. Quando você está com a vida ruim, mal, quando você está com a vida destruída na terra, é porque no espiritual tua vida já acabou. Eu preciso organizar minha vida no espiritual. Eu preciso equilibrar minha vida no espiritual para começar a mudar minha vida física aqui na terra. Eu preciso. Se eu estou, é igual quando a pessoa chega, quando a pessoa vem. É assim, eu preciso de equilíbrio. Como nós já tivemos aqui, essa igreja, o ministério dessa igreja, quando Deus me deu, é pura libertação. Então não tem jeito. Quando há um desequilíbrio, nós tivemos pessoas aqui que foram liberadas para morrer em casa, não tinha mais jeito, o câncer tomado no corpo, e a pessoa está mais de 3 anos curada, chegou andando de cadeira de roda, magra, hoje está com o corpo normal, está bem, está viva, todos conhecem, e curada para a glória de Deus. Mas por que isso aconteceu? A vida destruída lá fora,
quando chegou na igreja e levantou a mão e quis o rei mudou a história. Nós tivemos uma pessoa que foi curada da aneurisma cerebral aqui nessa igreja, ia operar, ia rasgar a cabeça de fora a fora, tomava remédio de R$400 sem ter dinheiro, foi curada aqui na igreja. Foi uma mãe de santo que tinha 38 anos que serviu o diabo, escolheu ter um rei e foi curada. Depois largou o rei, quis voltar a viver sem rei, não morreu de aneurisma, mas morreu de câncer. Por quê? Porque a vida sem reis traz dor. A vida sem rei traz problema. A vida sem rei traz choro. A vida sem rei traz complicações. A vida sem rei traz tristeza. Por quê? Porque eu fui feito para ter rei. O ser humano foi feito para ter rei. Por que estava essa bagunça toda aqui nessa época? Porque esse homem chamado Mica fez uma porção de imagem, como nós lemos aqui, fez a casa dos deuses, e tinha, versículo 5 do capítulo 17 de Juízes, fala assim: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terapins, e consagrou de seus filhos para que fosse por sacerdote. Fez de casa de deuses, botou o filho por sacerdote. Daqui a pouco troca o filho pelo levita que queria mole. Por que essa bagunça toda? E o fim disso foi qual? O fim disso foi Mica se arrebentando. Porque não tem como. E as pessoas, é como eu falei aqui ainda agora, as pessoas se iludem. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira. As pessoas estão fazendo coisas que não é para fazer, ainda acham que Deus está abençoando. No versículo 13, fala assim: então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Levita é levita, da tribo de Levi. Um levita nunca podia ser um sacerdote. Não tem como um levita ser sacerdote, nem um sacerdote ser levita, irmão. Não tem como Deus abençoar aquilo que está errado. Deus não abençoa coisa errada. Deus não abençoa coisa fora do lugar. Deus não abençoa. Mas a pessoa, o diabo é tão sujo que faz a pessoa pensar que ele está sendo abençoado, cheio de deuses em casa. Ele é botando um levita para ser sacerdote. Se eu quero um 2023 diferente, eu tenho que viver com um rei. Aleluia. Se eu quero um 2023 abençoado, eu tenho que obedecer ao rei. Por quê? Eu fui feito para isso. Eu não fui feito para viver a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar eu não. Eu não fui feito para isso não. Eu fui feito para ter um rei e obedecer esse rei para que eu consiga ser abençoado. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus está quando eu entendo que eu preciso ter o rei e eu preciso obedecer esse rei, saber o que esse rei quer, para que eu consiga ter uma vida melhor aqui na terra. Porque senão o 2023 vai ser igual ou pior do que o 2022 para muita gente. Por quê? Vive um ano de qualquer maneira, fazendo o que quer, vivendo da maneira que quer. Está chegando o carnaval aí, irmão. Está chegando o carnaval. Tu está pensando que vai ter que ficar de que... Eu conheço uma meia dúzia, eu conheço de coração. Eu conheço uns caras aí que chegam no carnaval e se desvia. Uma semana desviado.
para poder pular farra, para poder encher a cara, para poder sair pegando todo mundo, mas depois volta e acha que está tudo bem. Depois volta. E é todo ano a mesma coisa. Eu quero ver se Jesus volta no meio do carnaval. Eu quero ver se acontece alguma coisa no meio do carnaval. Porque a gente não pode brincar não, irmão. Os dias estão maus. Os dias estão maus. O diabo não está brincando de ser diabo, não. Não está brincando. Não está brincando. Não está brincando. É como aquela história que eu, de vez em quando, eu conto aqui na igreja aqui. Historinha de quando a gente faz teologia. Tem sempre uma historinha engraçada, mas que falam verdades brincando. Como aquela historinha do rapaz que chega dentro da igreja e pergunta ao pastor: pastor, eu sou muito novo e eu queria muito ir no mundo. Sabe por quê, pastor? Eu queria sair com muita mulher, eu queria beber muita cachaça, queria encher a cara, queria usar droga, eu queria fazer tudo. Eu queria, quando eu tiver velho, eu volto e aceito Jesus de coração. Se eu aceitar Jesus de coração e me arrepender do que eu fiz, eu sou salvo, pastor? O pastor falou assim: olha, é salvo. Se você conseguir chegar na idade de velho, não sei o que é velho para você, mas se você conseguir atingir essa idade, você se arrepender e você aceitar Jesus, você é salvo. O rapaz saiu da igreja todo feliz, né? Ia começar a encher a cara, sair com tudo quanto é mulher, fazer tudo que é besteira. Quando ele ia atravessar a rua, o ônibus veio e matou ele instantaneamente. Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo nem de se arrepender. Não deu tempo nem dele pedir perdão para Deus. Tomou-lhe uma pancada do ônibus e morreu instantaneamente. Isso é uma brincadeira, mas que a gente pode pensar dessa forma. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Então, eu não posso me dar o direito de viver uma vida sem rei. Eu não posso. Viver sem rei é viver sem orientação. Viver sem rei é viver sem direção. Viver sem rei é viver perigosamente. Isso é viver sem rei. Por quê? Porque quando eu vivo com o rei e eu ouço e obedeço a instrução do rei, eu começo a ter uma vida diferente. Por quê? Porque o rei quer o melhor para mim e para você. O rei não quer ver você sofrer. O rei não quer ver você chorar. O rei não quer ver você perder. Só que para isso, eu tenho que obedecer a ele. Eu tenho que entender que eu tenho um rei, e esse rei que eu tenho é para ser obedecido. Ainda dá tempo. Nós estamos no começo de 2023. Tem um ano inteiro pela frente. Ainda dá tempo de viver com o rei. Ainda dá tempo de chegar e falar assim: Senhor, eu te quero como rei. Eu quero obedecer a todas as orientações, que eu quero viver 2023, o que eu nunca consegui viver na minha vida. Eu quero ver uma vida diferenciada. Chega de ficar fazendo o que quer. Chega de ficar vivendo da maneira que quer. Chega disso, irmão. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Agora, quando eu obedeço às orientações do rei, a minha vida começa a ser diferente. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, mas antes
de participarmos da ceia do Senhor, eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por você. Eu vou orar por você pedindo a Deus que você não viva sem Deus. Vou pedir, Senhor, que meu irmão, minha irmã não queira viver sem Deus. Por quê? Nós não fomos feitos para viver sem Ele. Que você venha ter um ano abençoado, que você venha ter um ano diferente, que você venha ter um ano de vitória. Por quê? Porque você escolheu ter o Rei. Amantíssimo Deus e eterno Pai celestial, meu Senhor da glória, abençoa meu Pai querido, meu Pai amado, a cada um aqui nessa noite. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa, Pai, os teus filhos, Labadaragai. Abençoa, meu Senhor, teus filhos nessa noite. Abençoa cada um aqui, Senhor. Que nós venhamos a escolher viver debaixo das orientações do Rei. Nós não fomos feitos para viver sem o Rei. E o Rei é o Senhor, Pai. O Senhor, nosso Rei. Ó Deus, que nós possamos obedecer às tuas orientações, Senhor. Nos ajuda a obedecer às tuas orientações. Nos ajuda, Senhor, a fazer o teu querer, Senhor. Porque o teu querer é que muda a nossa história. O teu querer é que abençoa a nossa vida. O teu querer, Senhor, amado Deus querido, é que faz de nós, ó Pai amado, pessoas abençoadas. Pessoas que vivem, Senhor amado Deus querido, uma vida diferente. A paz que excede todo entendimento, os milagres, aquelas coisas que as pessoas não entendem nem como é que a gente conseguiu fazer. Tudo isso acontece quando nós vivemos debaixo da orientação do Rei. Abençoa cada um aqui, Senhor. Ó Deus, ninguém está aqui à toa. Abençoa cada um aqui, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. De pé, não se sente. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Labada calabasno inaragasse de calabandure inaragai. Deus que é tudo e todo poderoso. Varão, o irmão aí, eu via quando eu estava aqui, Deus me dá tipo uma porta se abrindo para o irmão. Tem uma porta abrindo, o que é? Não sei, mas tem uma porta que vai se abrir esse ano. Deus quer abrir uma porta na vida do irmão. Não sei que porta é, mas Deus quer abrir uma porta. E Deus também tocava na saúde do irmão, tá? Deus tocava na saúde do irmão. Naragalabandu, Calabassuri, Naragai, Ebe, Acobadacia, Labandurieg, Naragobilá. Deus amém. Ele quer chamar contigo. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó Deus todo e todo-poderoso, Pai querido, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo de número 23 em diante. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os adultares para comer, esperais uns pelos outros. Vamos orar pelos elementos da ceia nessa noite. Aleluia, Senhor. Esse pão feito numa padaria, Senhor, nessa hora ele é consagrado como corpo de Cristo. Ele se transforma em corpo de Cristo. Esse suco de uva, Pai, vai tipificar, Pai, ó Deus amado, Deus querido, o sangue de Jesus, que foi moído na cruz do Calvário. Abençoa, Pai, os elementos da ceia, em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Fez discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos, irmão. Glória, 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 glória. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Jesus, te entronizamos e sabemos que és rei, tu estás no meio de nós. Estamos com louvores, a ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Mesa o pão, o vinho também. Aleluia. Tomado com aquele que vem. De um lado um sorriso, Aleluia. do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O cantou depois de cear, e era um louvor Oh, que glória. vinha preparar Obrigado, Senhor. a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele vem a mim, o meu Jesus pensava em mim. Aleluia, glória a Deus. Antes de encerrar, aleluia, último anúncio.
Sábado que vem é a nossa festividade, 18 horas. Aleluia. Não vai ser 19 horas, é sábado, vai ser 18 horas, começa o culto. Sábado que vem, da festividade da igreja. Amém? 18 horas o culto, vai até umas 8 da noite. E aí depois a gente vai fazer as coisas da comida, né? Porque não adianta botar 19 horas, porque como é final de semana, a gente bota às 18 horas. Então, e a ajuda vai ser só até amanhã. Quem for trazer, o máximo é até amanhã. Depois a gente, né, vai já se organizar para poder preparar tudo até sábado. Então, sábado a festividade, 8 anos da igreja, vai ser a partir das 18 horas. Amém? Aleluia. Pra, deixar claro. Então você pode vir, vai ser uma alegria, né? Vai ser um dia de festa, mas um dia onde, né, nós vamos estar aqui com o pastor Márcio, né, nosso amigo da Igreja da Restauração, que vai estar aqui trazendo uma palavra do céu para nós também. Amém? Em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na tua casa, por essa mesa, Senhor, a qual nós participamos. Aleluia. Agora abençoa a semana do teu povo, Pai. Que seja uma semana abençoada. Que seja uma semana de livramento, de escape, Senhor. Ó Pai, nos livra da bala perdida, do assalto, do acidente, da enfermidade. Aleluia. Que nós possamos ter uma semana abençoada, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 19 horas, o culto quebra da macumba, tá? Pastor Fernando vai estar dirigindo, depois nós fazemos a roda aqui. E cada segunda-feira o diabo toma nas ventas dele. Aleluia. Cada segunda-feira o diabo continua tomando paulada aí, a gente, né? Glória a Deus. Vendo Deus agir. Deus. Então amanhã pastor Fernando vai estar aqui ministrando e dirigindo o culto em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos que crê. Diz: amém. a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Vai em paz, irmão, que Deus te abençoe. Amém.